Eu vou apresentar sobre a implementação de autovalores e autovetores utilizando a linguagem de programação Python. Vou começar definindo o que é um autovetor e um autovalor. Dada uma matriz quadrada A, um autovetor de A é um vetor que não muda a sua direção quando multiplicado por A. Seu autovalor A é o tamanho da sua expansão ou contração nesse processo. As palavras autovetor e autovalor têm origem alemã. Em alguns livros são chamados de valores próprios ou valores característicos. E os autovetores são chamados de vetores próprios ou vetores característicos também. Agora eu vou explicar um pouco da biblioteca que eu usei para implementar esse trabalho, a biblioteca NumPy. É uma biblioteca do Python que é utilizada para trabalhar com matrizes, principalmente. Ela também tem funções para trabalhar no domínio da álgebra linear, números aleatórios e matrizes, como eu já tinha citado. Esses tipos de cálculos eles são utilizados em tarefas como processamento de imagem, computação gráfica, tarefas matemáticas e modelagem numérica, por exemplo. Na biblioteca NumPy, a estrutura de vetores ela é muito importante. Ela trabalha com vetores e eles podem ser entendidos como pontos no espaço. Podemos representar vários dados utilizando esses vetores. Um exemplo de utilização de vetores são os dados que representam o apartamento, as notas de um aluno, os valores que compõem o preço de um produto, entre outros, que podem ser armazenados em um vetor. Aqui, por exemplo, a gente tem o vetor chamado notas, que é decomposto por quatro valores, e esse vetor apartamento, que ele é composto por três valores, só que em cada vetor ele tem três valores, ou seja, nove valores nesse vetor, nessa lista. Aqui a gente tem uma função do NumPy que é chamada empty, que ele retorna uma matriz de forma e tipo fornecidos sem, sem iniciar suas entradas. Aqui você define o formato que você quer a matriz. Aqui eu defini como formato linha e coluna. Aqui o tipo de dados, que é float, no caso números reais, podem ser números com vírgula, negativos. E aqui são os parâmetros, né? Chamados de parâmetros, que é o shape, que é esse primeiro parâmetro aqui, e o daytype, que é esse segundo aqui. A função range, ela retorna um conjunto de números sequenciais que podem ser definidos de acordo com os parâmetros utilizados pela função. A função range é definida aqui, iniciando em zero e indo até linha, e nesse segundo caso, indo de zero até coluna. Nesse caso, irá ser gerada uma matriz percorrendo dois laços de repetição for, esses dois laços aqui. A função range, ela controla que a matriz seja formada pelo número de linhas e colunas informadas pelo usuário. Ou seja, indo da quantidade de zero até a quantidade de linhas informadas e de zero até a quantidade de colunas informadas. Caso ultrapasse, ela sai desse laço de repetição e a matriz é impressa. Outra função é essa numpy.linalg.det. Ela é usada para calcular o determinante da matriz quadrada fornecida, recebendo a matriz quadrada com parâmetro e retornando seu determinante. Facilita muito o cálculo de determinante de uma matriz. Aqui um exemplo dela. Aqui a gente declara um array, que é um vetor. Esse array é formado é, por dois valores aqui em cada linha. Ou seja, vai ser uma matriz 2 por 2. Na primeira a gente vai ter um e 2 e na outra 3 e 4. E aqui ele vai calcular o determinante dessa matriz, passando o vetor como parâmetro aqui dentro da função. O resultado do determinante é esse menos 2,004. Outra função que nós temos é numpy.linalg.eg. Ela é utilizada para calcular os autovetores e autovalores direitos de uma matriz determinada
determinada com a matriz quadrada com a ajuda dessa função. Recebe uma matriz quadrada como parâmetro e retorna dois valores. O primeiro é o alto valor e o segundo o alto vetor. Aqui a gente declara essa função usando np, que é de NumPy, ponto linalg, que é uma função exclusiva para álgebra linear, e essa função protoeg que eu falei que controla ou que calcula os altos valores e altos vetores de uma vez. E aqui você passa a matriz como parâmetro e coloca para receber. O primeiro vai ser o alto valor e o segundo vai ser o alto vetor. Ela retorna dois valores. Aqui também a gente tem a função no pi.diag, que ela extrai e constrói uma matriz diagonal. Ou seja, a gente tem esses altos valores aqui que foram calculados. Se a gente passar esse alto valor aqui como parâmetro e, e definir para essa matriz diagonal, a saída vai ser a matriz diagonal de altos valores. Como podemos ver aqui na imagem abaixo. Aqui são as referências que eu utilizei. Eu vou mostrar um pouco agora do código. Deixa eu reconectar aqui. Que primeiro a gente vai importar a biblioteca NumPy, que eu já expliquei anteriormente. Que a gente vai informar o número de linhas e colunas que a gente deseja na matriz. Vou colocar uma 3x3. Que a gente utiliza aquela função np.empty para inicializar a matriz. É, Inicialmente ela vai ter valor zero no formato linha e coluna. Na linha aqui abaixo a gente vai preencher essa matriz com os valores fornecidos pelo usuário. Aqui eu vou preencher a matriz. Aqui ele informa a matriz que foi digitada. Matriz 3x3. Aqui abaixo eu vou fazer alguns cálculos com essa matriz. Primeiro eu vou calcular o determinante dela. O determinante nesse caso é zero. Agora eu calcular o traço da matriz, que é a soma dos elementos da diagonal principal, ou seja, vai ser 3 mais 5, que vai dar 13. É o traço da matriz. Aqui eu vou calcular o posto, que é o número de linhas não nulas da matriz. 2. Que eu vou calcular a matriz inversa usando essa função é, np.linalg.inv e passar a matriz como parâmetro. Ele deu um erro, acho que é porque o determinante deu zero aqui. Eu vou ter que passar outra matriz. Vou passar outra matriz aqui. Puder dar um zoom, por favor. Um zoom. Tá melhor agora? Ok, obrigado. Aqui eu vou passar outra matriz. Eu vou passar uma 2x2 para ser mais rápido. Que ali o determinante deu zero e não vai conseguir calcular. Aqui é a matriz inversa da matriz que eu passei. Aqui é a matriz identidade, na verdade. Aqui abaixo eu vou calcular a matriz identidade usando essa função identity, passando a dimensão da matriz como parâmetro. A dimensão, nesse caso, vai ser o posto, que é o número de linhas não nulas da matriz. Passar aqui o posto como parâmetro e calcular a matriz identidade. Aqui eu vou verificar a matriz inversa, a matriz identidade, na verdade.
Eu vou calculando, multiplicando a matriz inversa pela matriz. E aqui eu vou fazer ao contrário para verificar. Aqui eu vou calcular o determinante o autovetor e autovalor. Se o determinante for zero, como o João falou na aplicação dele, não vai ter como calcular o autovalor e o autovetor. Ele verifica se o determinante da matriz vai ser diferente de zero. Caso seja, ele vai percorrer esse laço aqui. Na verdade, essa estrutura condicional ele vai entrar, se for verdadeiro. Caso não, caso seja zero, ele vai imprimir essa mensagem de erro aqui. Aqui vou usar a função que eu expliquei no slide linalg.eig, passando a matriz como parâmetro e recebendo dois valores aqui. Aqui eu vou calcular a matriz diagonal desses autovalores. Aqui eu vou colocar os autovalores em ordem decrescente, porque possa ser que eles venham com a ordem trocada. E aí, para garantir que eles venham em ordem decrescente, vou utilizar esse método aqui para ordenar esses autovalores. Aqui eu vou imprimir os autovalores. Aqui eu vou imprimir a matriz diagonal dos autovalores, que é chamada matriz lambda, né? E aqui vou imprimir os autovetores. Deixa eu rodar. Os autovalores calculados em ordem decrescente, a diagonal de autovalores e os autovetores. Aqui também eu fiz é, um programa para realizar algumas operações com vetores, soma, subtração e multiplicação e imprimir o gráfico. Que eu importo a biblioteca no Py, que eu utilizei anteriormente, e essa Matplotlib, que é responsável por gerar gráficos. Aqui a gente define um vetor. Nesse caso, o vetor vai ser 2, 2. O ponto de origem do vetor, a origem vai ser 0 menos 1, 0 e 1, 0, 0 e 0, 2. Aqui eu vou plotar o gráfico do vetor com seus respectivos módulos, direção, sentido e origem. E aqui eu só vou dar um título que vai sair na imagem. Que a gente pode ver esse vetor foi definido lá em cima com diferentes pontos de origem. Esses pontos de origem foram definidos aqui: 0, menos 1, 0 e 1, 0, 0 e 0, 2. Aqui abaixo a gente tem a soma de vetores. A gente vai definir um primeiro vetor com o valor 4 menos 2 e o segundo com menos 2 e 6. Aqui a gente vai definir um outro vetor que vai conter esses dois vetores declarados anteriormente e depois vai somar esses dois vetores. Aí após isso ele vai gerar um gráfico com esses vetores, com esse vetor aqui que eu passei, com o vetor A, o vetor B e a soma deles dois. Aqui o gráfico da soma dos vetores, 4 menos 2 mais menos 2 e 6, gerou esse vetor 2 e 4. Aqui é a subtração de vetores, a gente vai ter o primeiro vetor 4 menos 2, o segundo vetor menos 2 e 6. A mesma coisa que a outra, só que subtraindo. Vou passar o primeiro vetor, o segundo e a subtração deles dois. Aqui eu vou plotar o gráfico. Os vetores 4 menos 2 menos o menos 2 e 6 deu 6 e menos 8. E o gráfico dessa subtração, a gente pode ver aqui abaixo. Aqui a gente tem a multiplicação de um vetor por um escalar. A gente cria um vetor chamado vetor C. Define ele como sendo 1 em 1. Aqui ele define uma lista de vetores em que o vetor C é multiplicado por escalares. Ou seja, essa lista chamada vetores, ele vai receber o vetor C
2 multiplicado por vetor C e menos 2 multiplicado por vetor C. Aqui ele vai gerar um gráfico com essa lista contendo esses três valores, esses três vetores. Ele vai multiplicar esse vetor 1 por escalares 2 e menos 2. Aqui a gente pode ver o gráfico dessa multiplicação. Aqui é o último exemplo que eu criei de uma base canônica. A gente vai definir o componente I da base, que vai ser o 1 e 0, e o componente J dessa base, 0 e 1. Aqui é a lista de vetores, que vai receber o I e J que foi definido aqui em cima, e vai botar o gráfico desses vetores que foram definidos. A base canônica, nesse caso, vai ser esse gráfico aqui. E é isso. Finalizo aqui minha apresentação. E obrigado a todos.